Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Leonilda, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus, podemos viver muito mais a palavra, as promessas e tudo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Você que está aí conosco, você que vai ouvir a gravação, você que pode estar conectado em todas as redes sociais que nós estamos também colocando sempre a mensagem da palavra de Deus. E glória a Deus. Ebenezer, até aqui Deus nos tem ajudado, nos tem sustentado, e hoje esse ministério está aqui por conta de cada um de vocês que tem colaborado, trabalhado, ajudado a esse ministério. Então eu convido você a entrar na página web do Ministério aguaviva.net, onde você vai ver todo o ministério que somos, qual o nosso propósito. Tem a Rádio Vineyard também, a rádio onde você pode ouvir louvores 24 horas por dia e você acessa pela internet. Então, esteja junto com a gente aí na rádio também, você também mandando a sua mensagenzinha na rádio para cada pessoa que está ouvindo, né? Que nós possamos estar sendo um corpo de Cristo, ligados por esse amor que Jesus deu a cada um de nós. E temos também em especial a parte de filmes, né? A gente sempre incentiva você a fazer uma sessão pipoca em casa para que você, seus amigos, sua família, as pessoas possam ter mais tempo de convívio. E uma sessão pipoca é gostoso, né? Dos dois lados. A mensagem que nós temos dos filmes, que também podemos compartilhar com os nossos entes queridos. Então, convidamos você a assistir e também, se você tem alguma sugestão, manda para nós, para que nós possamos estar compartilhando com todos. Em nome de Jesus. Né? Assim? Assim, Assim. O nosso site ele está em português, espanhol e inglês, e você não tem motivo para não entrar, né? é verdade. O problema é a língua. Olha, tem três idiomas aí, e você pode estar, inclusive, dando sugestões para nós, né, de coisas que você gostaria de ver no site, e a gente vai implementando devagarinho. Até Amém? porque o ministério é de todos nós, não é só nosso. É verdade. O ministério é nosso, né? O ministério não é nosso, é nosso de todos. Bom, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos. Nós estamos falando sobre a identidade cristã. Então, nós já falamos sobre a fé em Jesus Cristo, que é uma identidade, falamos sobre o arrependimento, que é uma outra identidade do cristão, e falamos também de uma nova vida em Cristo. E hoje nós vamos trazer mais um tema, mais uma identidade que você, como cristão, deve ter, né? Nós vamos falar sobre o batismo. Batismo é uma identidade também do cristão. Mas nós não podemos falar do batismo sem diferenciar o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, há uma diferença entre o, entre o Espírito Santo e o dom do Espírito, né? Então, se você for dar uma olhadinha lá, Cornélio recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado. Mas esse Espírito Santo que Cornélio recebeu, na verdade, foi o poder de Deus que o convenceu da veracidade do Evangelho. Mas ele não poderia receber o dom do Espírito Santo até depois de ser batizado. Mas o tema que a gente vai tratar não é o batismo com o Espírito Santo, e sim o batismo com as águas. Mas você poderia me perguntar qual é a diferença entre o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo? O batismo das águas, ah, o batismo das águas, ele lava os nossos pecados. E o Espírito Santo, ele
purifica e santifica. O batismo que iremos ver de verdade é o batismo nas águas, né? Mas só para que você tenha aí uma diferença, para que você veja que existem algumas diferenças. Então, o batismo que nós vamos falar é o batismo das águas. Bom, vamos tentar responder algumas perguntas, como o que é o batismo nas águas, por que nós nos batizamos nas águas, como deve ser ministrado o batismo, como o batismo deve ser anunciado às pessoas que querem se batizar. Quem pode ministrar esse batismo? Quem pode batizar as pessoas? E quando e para quem é o batismo? Ou seja, é um tema bastante vasto e que a gente vai tentar dar uma resumida. Então, nós começamos aqui, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, aqui Jesus, ele não determinou quem iria batizar, né? Ele falou o quê? Vai a todas as nações, batizando. O batismo, na verdade, é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. Então, é uma ordenança. Nós não temos que ficar pensando o quanto, quando nós devemos batizar. Não, é uma ordenança. Nós temos que ser batizados, né? Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, ide e pregai o evangelho. O batismo, ele é um selo da nossa fé, né? Como determinam as palavras finais de Jesus, o batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. E, evidentemente, deve seguir a fé e a conversão. Esta é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário ter primeiro o conhecimento e entregar a sua vida a Jesus para então se batizar. Obedecemos os princípios bíblicos de consagrar, fazer a consagração das crianças ao Senhor, mas só vamos batizar as crianças depois que puderem crer e professar a sua fé, né? Ou seja, a criança tem que tomar, cada um tem que tomar a sua decisão. Não é alguém tomando uma decisão por ela. Nós vemos que muita gente se batiza por impulso, né? Se batiza porque o amigo, o marido, a esposa, o primo, né? O namorado ou a namorada está se batizando, então vai pelo impulso. Mas, na verdade, o batismo não é simplesmente um banho de água, né? O batismo é algo mais que isso. Nós temos que ter uma fé. Nós temos que ter a fé de que Jesus veio, sofreu, morreu, ressuscitou e nos purifica. Essa ressurreição faz com que nós sejamos purificados, né? E limpos do pecado. Então, o batismo ele vai firmar isso. Podemos dizer que é como se fosse uma declaração pública da minha fé, porque o batismo é uma coisa que as pessoas vão ver, né? Às vezes eu posso falar, eu convertida, mas eu não falo para ninguém, eu não vejo nada, não falo nada, não tem transformação, então eu fico quietinha no meu canto. Aquele cristão 007. Na verdade, você não é convertido, você é convencido, né? Então, é diferente a conversão, né?
da convicção, né? A conversão é alguma coisa que você muda o rumo da tua vida. Então, as coisas erradas que você fazia, você passa a não fazer mais, né? Mas a gente vai abordar um pouco mais isso mais para frente. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o batismo também é a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo de sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. Ou seja, é uma forma de nós marcarmos a nossa vida cristã. Se eu não sou batizado, eu posso crer em Jesus? Pode, até o diabo crê, né? Agora, quando você é batizado, ou quando você se coloca à disposição para ser batizado, isso significa que você está firmando a sua fé, firmando que você entregou a sua vida para Jesus, você não está mais preso à religião, à denominação, a dogmas e seitas, você está preso agora somente por Jesus. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, hoje, essa circuncisão acontece no coração. É o que Paulo fala aqui. Paulo relaciona a circuncisão do coração com o batismo. Então, o teu batismo ele não vem mais somente como um banho de água, né? Mas ele vem para marcar a tua vida. Então, é importante o batismo? É importante o batismo. É importante o batismo, mas nós temos que tomar cuidado, né? Ou Por quê? seja, não quer dizer que eu não seja batizado, que eu não sou Salvo. salvo. Pois é. O batismo não salva ninguém, né? Ou Mas eu tenho que seja, estar salvo antes ou depois. você precisa estar salvo para ser batizado, né? O batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crê e for batizado, mas ele é batizado por quê? Por crer, será salvo. E quem não crer, ou seja, aquele que não crê, mesmo ele sendo batizado, será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso, o batismo ele não salva. Você, para ser batizado, você tem que ter essa convicção de Cristo. Você tem que entender que a tua vida não é mais sua, mas está nas mãos do Senhor. O batismo, ele segue a fé que nos leva à salvação. Mas ele em si não é um meio de salvação. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado na cruz com Jesus. Então, se você lembra, Jesus tinha ao seu lado direito e lado esquerdo, ele tinha um ladrão que estava sendo crucificado com ele. Um ladrão se rendeu aos pés de Jesus, ou seja, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, que somente através de Jesus ele poderia ver o Pai. Mas ele não foi batizado. Isso é só para confirmar para você que o batismo ele não salva, mas eu sou salvo através da minha fé, eu sou salvo através da minha entrega, da entrega da minha vida para Jesus. Abra sua Bíblia aí em Lucas,
capítulo 23, versículos 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós vemos o trecho, né, em que o ladrão fala com Jesus. Jesus não disse que ele deveria ser batizado, né, mas disse que estaria com ele ainda aquele dia no paraíso. Ele somente creu e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo por isso. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Lembra que nós falamos no início que o batismo é uma ordenança, né? Aquele ladrão não tinha condições de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer. Essa é a ordenança de Cristo, a ser batizado. Caso contrário, estará em deliberada desobediência a Deus, o que poderá impedir de entrar para a vida eterna. Podemos dizer que o batismo é parte do processo de salvação, mas não que ele é em si a nossa salvação. Nós entramos aí um pouco no que Deus é justo, porque cada um tem um processo. Assim como nós vimos nos milagres de Jesus, cada um era curado de uma forma diferente. Uhum. Né? Então, também aqui nós vemos que, na verdade, não tem uma receita. Então, se eu não passo por isso, eu não tenho isso. E se eu não fizer aquilo, eu não tenho esse. Mas eu tenho as oportunidades de seguir e fazer o que Ou o seja, Espírito nos fala, né? quando eu não sou batizado, eu estou em desobediência a Deus, né? Então, eu sou obrigado a ser batizado? Na verdade, eu não gosto dessa palavra obrigado, né? Eu tenho a liberdade de escolha. Você tem a liberdade de escolher se você quer ser batizado ou não. Agora, se você tem a fé em Jesus, por que não ser batizado? Por que não declarar isso no mundo espiritual para todo o inferno e no mundo material para as pessoas que estão ali vendo o teu batismo, que você realmente é uma nova criatura? Veja só o que o apóstolo Pedro ele escreve acerca do batismo. Abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo tem um significado. Além de ser um testemunho público na nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio através da qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que ele existe. É mais do que isso. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz. A obra que ele teve em meu lugar e em teu lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, ele era um inocente, ele era justo. Ele nos substituiu sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. Ou seja, as pessoas creem que Jesus existe, mas não creem naquilo que ele fez. Ou seja, para que você seja batizado, você tem que crer naquilo que Jesus fez por você. Não? E até vejo assim, como Jesus é filho de Deus, um filho de Deus Todo-Poderoso, e veio sem pecado algum, porque ele já foi, ele não foi gerado fisicamente, né? Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher.
Então, esse é um Deus que não veio com pecado algum, nem o pecado original que veio de Adão. E na Bíblia nós temos também falando de que o pecado entrou por um homem e vai ser pago, vai ser limpo por um homem. E Jesus, que é o Deus que se fez homem. E Jesus cumpriu esse papel, né? Jesus cumpriu esse papel. Há dois elementos básicos na fé que nos salvam. É a identificação e a apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Então, vamos ver cada um deles. A identificação. A identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição pelo pecado. Veja o que Paulo fala em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que assumíssemos a posição de justiça dele, foi que ele morreu. Quando Deus nos olha, ou ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com ele. Nos coloca no túmulo, sepultados com ele. Nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. É quando nos vemos nele, entendemos o sacrifício vicário de Jesus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, que é a apropriação. E o que é a apropriação? A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. Ou seja, eu tomo posse. Essa é a apropriação. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disso. Nós apropriamos daquilo que o Senhor Jesus ele conquistou na cruz por você e por mim. Podemos dizer que ele se apropriou do nosso pecado e agora nós nos apropriamos da sua vitória. Do perdão, né? Da sua vitória na cruz, que é a paga do pecado. É isso aí. Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ou seja, o batismo é o nosso testemunho. Testemunho da identificação com Cristo. O batismo ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé que eu tenho. Que tipo de fé que você tem? Você tem uma fé que você crê que Jesus existe, ou você tem uma fé porque você entende o que foi que ele fez por você? Então, é isso que é muito importante. Nós vemos mais assim, em profundidade o significado de tudo isso. A profundidade. Isso é complicado, né? Nós temos que entender isso. Mas veja, o que é que diz as Escrituras sobre isso? Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, quando
imergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantarmos essa pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos. Uma fé que se identifica com Cristo e sua obra realizada na cruz. É essa fé, né? Nós temos algumas perguntas mais frequentes, né, que são colocadas a respeito do batismo. Cadê? Não sai. Não está subindo. A primeira, quem pode ser batizado? Pode ser batizado todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, né? Todo aquele que reconhece aquilo que Jesus Cristo fez na cruz pela sua vida, né? E a gente pode colocar também no sentido de que cada um tem o seu tempo pelo reconhecer diferente assim. Eu sei, eu entendo, eu aceito e reconheço. Mas, por outro lado, é você sentir isso no teu coração e ouvir a voz do Espírito. Então, isso se chama conversão. Uhum. Isso se chama conversão, né? Então, eu posso crer, eu posso aceitar, eu posso fazer tudo isso, mas eu continuo na mesma vida, eu continuo fazendo as mesmas É coisas. como você falou, eu sou convencido de que isso é bom, eu preciso disso, mas eu não entrego e eu ainda não, não me submeti a essa salvação. Outra pergunta que é muito feita também, quem pode se batizar? Né? Quem é que pode se batizar? Todo aquele que tenha fé em Jesus Cristo, todo aquele que tem uma nova vida, todo aquele que está no processo de transformação, todo aquele que se converteu, esse pode ser batizado. Por quem é o batismo? Para quem é o batismo? Quando a pessoa se qualifica para o batismo, é através da obediência. Então, você é obediente, então você vai passar pelas águas do batismo, né? Fazer a declaração pública, né? Exatamente, você vai publicamente dizer, né, que o Senhor é Deus na tua vida, né? Quanto tempo ela tem que ter de vida cristã para poder se batizar? Nós sempre queremos saber o quando, o momento, a hora. Esse é o ser humano, mas é o que Deus nos fala para sermos rápidos, mas também tem que ter coerência e discernimento de espírito. Aí é que está. A Bíblia responde com clareza essas questões lá em Atos, capítulo 8, versículos de 30 a 39. Nós não vamos ler porque É o muito trecho, extenso. o trecho é extenso, mas eu proponho que você leia. Proponho que você leia. E lá nós lemos sobre o primeiro batismo cristão apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Nesse texto nós temos um modelo para a forma de batismo. E ali vemos que já na evangelização o batismo era ensinado aos novos convertidos, o que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar. Após ter feito sua decisão de servir a Jesus, ele deve decidir se batizar. Vemos também qual é o critério para que alguém se batize. Qual é o critério para que alguém se batize? Abra sua Bíblia aí
em Atos capítulo 8, versículos 36 e 37. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, aqui a gente vê o etíope perguntando a Filipe o que impedia de ser batizado. Quando a pessoa foi esclarecida sobre a obra, e não só a pessoa de Jesus Cristo, mas sobre a obra redentora de Jesus Cristo, e crê de todo o coração, sem dúvida acerca disso, não tem nenhuma dúvida, ele está pronto para ser batizado. Ou seja, eu não preciso ter 10 anos de igreja, eu não preciso ter feito classe de catecúmenos ou o que seja, para que eu seja batizado. Uma outra pergunta que é muito interessante também, que é feita, é quando se batiza um novo convertido? Não há data estabelecida, somente os critérios que o recém-convertido deve apresentar. No caso de Filipe e o etíope, foi bem rápido, não é? Ou seja, você crê? Creio. Você quer uma nova vida em Jesus? Quero. Nós falamos da nova vida a semana passada, né? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Quero. Então, não tem critérios, né? Não tem critérios. Mas ele foi a uma pessoa que tinha mais discernimento que ele, não? Uhum. Aí nós vamos falar de batismo. Quais as formas de batismo? Né? O termo batismo vem do grego, que é imergir, que é mergulhar, que é ser cheio por dentro e por fora. Isso é o significado da palavra batismo. E nós temos algumas formas de batismo, né? Então, você tem a imersão, a aspersão e a efusão. No curso da história, por várias razões, aparecem outras formas de batismo, como aspersão e efusão. Entretanto, como o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, e é exatamente isso que a imersão significa, praticamos esse tipo de batismo. É o tipo de batismo que nós praticamos, né? Não condenamos as outras formas de batismo, o porquê você está fazendo isso é o que tem significado. Eu acho que até um exemplo que foi feito no hospital, né? Uma pessoa entregou a sua vida a Cristo e queria ser batizada de qualquer forma. E aí foi todo, assim, as pessoas de mais tempo de igreja, os líderes da igreja, e fizeram por uma aspersão, porque no hospital não vai dar para fazer imersão. Então, Ou seja, se você foi batizado por efusão, ou por aspersão, ou por imersão, e você tinha consciência disso, então você não precisa se rebatizar. Tem algumas seitas que dizem que você tem que ser batizado de novo, que o batismo que você teve. Agora, se você foi batizado na Igreja Católica, se você foi batizado quando criança, quando não tinha discernimento, então você não foi batizado. Na verdade, você teve lá uma água que passou pela sua cabeça. Então, agora que você tem o discernimento, você necessita ser batizado, né? Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 38, capítulo 8, versículo 38 e 39. então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Não o vendo mais o eunuco,
E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Ou seja, a gente vê aqui duas situações bastante interessantes. Quando Felipe batizou o etíope, eles pararam em um lugar onde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água. Certamente aquele eunuco viajava abastecido com água potável. Se fosse o caso de praticarem a aspersão, havia água suficiente, né? na carruagem que eles estavam. Mas batizar é imergir. Não foi à toa que João Batista se utilizou do Rio Jordão para batizar. Não há lugar específico para o batismo. Algumas igrejas possuem um batistério, mas também o batismo pode ser realizado na praia, em rios, piscinas e onde houver água suficiente para a imersão. Além da água, é necessário alguém que ministre o batismo ao novo convertido, uma vez que não existe autobatismo na Bíblia. Ou seja, eu tenho que ter alguém que esclareça. Tem algumas denominações que diz que tem que ser em água corrente, como se a água corrente ou parada fizesse diferença. Não faz diferença. Por isso a gente lista aqui que pode ser em batistério, que na igreja é um tanque construído na igreja, então a água não é corrente, né? Então quer dizer que você não precisa de uma água milagrosa? Não precisa de uma água milagrosa. A água viva é aquele que vai sair de dentro de você. Okay. Né? Então, é isso que nós temos que ter isso muito claro. Por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes a religiosidade e o legalismo nos impede de viver o grande de Deus. Né? O batismo é uma coisa maravilhosa. Eu lembro quando eu me batizei, foi algo assim maravilhoso. Né? Eu lembro de ter batizado muitas pessoas, e pessoas que, quando saíram das águas, saíram falando em línguas. Então, ele foi batizado também pelo Espírito Santo. Então, o batismo é algo muito importante, mas você só pode fazer se você tiver essa convicção, se você souber, se você entender aquilo que Jesus Cristo fez por você lá na cruz do Calvário. Agora, uma pergunta que fica, né? Quem pode batizar? Quem é que pode batizar? Quem tem autoridade para isso? Só o pastor pode batizar? Na verdade, nós vamos ver que a coisa não é bem assim. Né? Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, não. A ordenança de Jesus é clara. Jesus mandou fazer discípulos e depois batizá-los. É claro que ao fazer discípulos e batizar, você deve ser um discípulo batizado. Não é? A ordem já subentende que quem faz o discípulo tem autoridade para batizá-lo. Ou seja, eu não posso, como sendo um não cristão, batizar alguém. Aliás, eu até posso, batizar, mas na verdade eu vou estar só dando um banho na pessoa, porque isso não vai ter a mesma função. Não vai significar nada. E a gente vê isso lá voltando a Filipe, né? Filipe era apenas um diácono, fazendo o trabalho de evangelista, não era um pastor de igreja. Um sacerdote. E acabou batizando. Paulo disse aos coríntios que não havia batizado quase ninguém entre eles. Então, nós entendemos que, mesmo se tratando de seus filhos na fé, ele provavelmente tenha
passado esta tarefa a outros cooperadores, que não eram pastores. Os pastores conduzem o batismo por uma questão de ordem, mas não podem só pastores batizarem. Não se pode, só pastor pode batizar, né? Assim como os pastores pregam, e isso não quer dizer que só eles possam pregar. Assim também é com o batismo. Assim como Paulo, em um batismo, eles podem chamar a outras pessoas para batizar um novo convertido. Foi o que Paulo fez. Ele não tinha batizado muita gente lá, não, né? Mas ele chamou pessoas para isso. Nós podemos ver que Felipe era uma pessoa com autoridade, a ponto de ter sido abduzido. Não, ele foi abduzido. Não, ele não foi abduzido, Não, ele como é que foi fala? transladado. Transladado, é. Então, assim, dele ser tão abençoado a ponto de ser transladado. Então, é uma pessoa especial, né? Uma pessoa ungida pelo Senhor. Ou seja, nós podemos delegar isso para alguém. Então, tem que ser alguém que conheça a palavra, alguém que tenha sido batizado, alguém que tenha essa autoridade. Para muitas igrejas, a palavra de Mateus, que nós acabamos de ler, que ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são a fórmula a ser seguida no batismo. Vemos nisto um princípio espiritual, mostrando a trindade envolvida no batismo. Mas a forma como os apóstolos obedeceram esta ordem nos dá a entender que eles não viram nas palavras de Jesus uma fórmula para ser repetida. Por 4 vezes, vemos referências claras ao nome usado no batismo cristão, nas páginas de Atos dos Apóstolos, né? Abre aí a tua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, temos outras referências para que você possa consultar. Quando Jesus citou o Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, o fez dizendo que em nome deles se deveria praticar o batismo e não repetindo sua frase, Pai, porque Pai não é um nome, é um título que indica uma posição. Filho também não é um nome, é um título que indica uma posição. Qual é o nome a qual Jesus estava se referindo e que representa a Trindade na Terra? É o seu próprio nome. Jesus representa a Trindade na Terra. Nós vemos muita gente, quando nós ensinamos as pessoas, quando você orar, você sempre ora em nome de Jesus, né? Então, a tua oração vai sempre terminar com em nome de Jesus. Ou seja, nós declaramos tudo aquilo que nós oramos em nome de Jesus. E nós vemos que muita gente, quando termina a oração, ela termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, Jesus é o que representa a Trindade aqui. Então, eu não preciso... Acaba sendo redundante, né? Acaba sendo redundante. Tem essas 3 referências de Atos, que está em Atos capítulo 8, versículo 16, Atos capítulo 10, versículo 38, e Atos capítulo 19, versículo 5, que eu recomendo que você dê uma lidinha nele, né? Para ver como é que a coisa... como é que Jesus ensina aos seus discípulos a batizarem. Nós vamos parando por aqui e nós vamos continuar na próxima semana a parte 2 do batismo, né? Então, se você tem aí alguma dúvida,
Se você tem aí alguma pergunta, você pode mandar para a gente e a gente encaixa essa resposta na próxima semana, ok? Se for alguma coisa que a gente ainda vai falar, você vai ver que nós vamos falar. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. Te esperamos no domingo, né? Sim. Domingo nós temos o culto da família. O culto da família, e você é o nosso convidado. Chega um pouquinho mais cedo para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar orando e para que a gente possa estar louvando ao Senhor. E depois a gente vai para a palavra, e que depois da palavra a gente continua falando, a gente continua conversando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um final de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.